Quando a figura encapuzada se afastou, deixando o túmulo envolto em penumbra, algo ainda mais perturbador emergiu das sombras. Ao seu lado, um cão de porte médio surgiu, com olhos que brilhavam de forma inquietante na escuridão. Mas não era apenas o olhar que causava calafrios. Diante do monitor, a família congelou de terror. O jeito como aquele cão andava, inclinava a cabeça, era exatamente como Max fazia em vida. Por um instante, parecia que o cão enterrado sob aquela lápide havia retornado, agora como uma sombra espectral ao lado de um desconhecido. O que significava aquilo? E como explicar o impossível que acabavam de testemunhar? Max sempre foi mais do que um simples cão para sua família. Ele ocupava um espaço único, quase humano, no coração de todos. Diariamente, ele os recebia com sua cauda sempre em movimento e os olhos iluminados por uma alegria sincera. Era um companheiro constante, compreendendo silenciosamente as emoções de cada um. Porém, o destino, com sua crueldade inesperada, colocou um ponto final nessa convivência. A morte repentina de Max trouxe um vazio ensurdecedor para todos que o amavam. A casa, antes tão viva, agora parecia absurdamente vazia. A ausência de Max era sentida em cada detalhe. O canto da sala onde ele costumava se deitar, a tigela deixada intacta na cozinha, o som de suas patas que não ecoava mais. A família, tomada por uma dor indescritível, decidiu que Max merecia um adeus digno de sua lealdade. Eles o enterraram em um cemitério especial para animais, um lugar que transbordava amor e respeito por histórias como a dele. Esse cemitério não era um espaço qualquer. Cercado por árvores antigas, o local parecia um refúgio para memórias eternas. Lápides decoradas com brinquedos, fotos e mensagens revelavam o vínculo eterno entre humanos e seus companheiros. Inspirada por esses gestos, a família de Max escolheu enterrá-lo com seu brinquedo favorito, um urso de pelúcia já gasto pelo tempo. Para eles, esse simples gesto era um símbolo de que Max nunca estaria sozinho, nem mesmo em seu descanso final. No entanto, poucos dias após o enterro, algo inesperado aconteceu. Enquanto visitavam o túmulo de Max, a família avistou uma pequena surpresa. Uma flor fresca, como se tivesse sido deixada de propósito. A descoberta intrigou a família, mas foi tratada como uma coincidência. Até que, no dia seguinte, eles encontraram um brinquedo de borracha no mesmo lugar. O mistério se tornava impossível de ignorar. Com o passar dos dias, novos objetos começaram a surgir no túmulo de Max. Uma pequena coleira antiga, um osso de brinquedo, até um lenço dobrado cuidadosamente. Não havia pistas de quem poderia estar deixando esses itens, e ninguém na vizinhança assumiu responsabilidade. Cada visita ao cemitério era carregada de expectativa e uma curiosidade crescente. A família começou a especular sobre o significado desses gestos. Seriam homenagens de alguém que também amava Max? Ou algo mais inexplicável? Apesar das dúvidas, os presentes traziam uma sensação de conforto. Era como se, de alguma forma, Max ainda estivesse conectado à vida deles, deixando um rastro de mistério e afeto que os fazia voltar ao túmulo com frequência, buscando respostas. A cada novo objeto encontrado, a curiosidade da família crescia. As conversas giravam em torno de possíveis explicações, tentando conectar os itens ao que poderiam simbolizar. Alguns acreditavam que alguém no bairro estava envolvido, enquanto outros começavam a cogitar uma ligação espiritual. A ideia de que Max, de alguma forma, estava enviando sinais, ainda que improvável, passou a ser discutida com mais frequência. O mistério começou a influenciar a rotina da família, que se via criando teorias ousadas sobre o que acontecia no cemitério. Talvez alguém que amava Max estivesse homenageando-o em segredo, ou, quem sabe, algo mais inexplicável estivesse em jogo. Uma coisa era certa. O túmulo havia se transformado em um ponto de conexão, carregado de simbolismo e emoções que ninguém conseguia ignorar. Com tantas perguntas e nenhuma resposta, a família decidiu que precisava agir. As visitas ao túmulo se tornaram frequentes, mas os objetos continuavam surgindo sem que ninguém fosse visto. A inquietação deu lugar a uma determinação. Era hora de investigar o mistério mais de perto. Algo inexplicável acontecia ali e descobrir a verdade parecia inevitável. Depois de muitos debates e hesitações, a família tomou a decisão de instalar câmeras ocultas no cemitério. Talvez essa fosse a única maneira de solucionar o enigma dos presentes deixados no túmulo de Max. O cão que parecia continuar a tocar vidas mesmo após a morte. As câmeras foram posicionadas com extrema cautela, camufladas entre as sombras das árvores retorcidas e os adornos de pedra dos túmulos. A noite caiu.
densa e silenciosa, enquanto a família esperava, dividida entre o temor do desconhecido e a esperança de respostas. As primeiras noites após a instalação foram tensas. Cada membro da família alimentava uma teoria. Seria apenas um vizinho? Uma criança curiosa? Ou algo mais surpreendente? Enquanto isso, os presentes continuavam a aparecer no túmulo, intensificando a ansiedade de revisar as imagens e descobrir a verdade. Quando finalmente decidiram conferir as gravações, o ambiente na sala era quase tão denso quanto a escuridão do cemitério. Ninguém ousava falar enquanto a gravação começava. Nos primeiros minutos, o vídeo revelava o que era esperado. Um cemitério envolto pela quietude fantasmagórica da madrugada, iluminado apenas pela luz pálida da lua. No entanto, de repente, algo mudou. Uma figura encapuzada emergiu das sombras, seus movimentos lentos, mas firmes, quase rituais. Ao seu lado, um cão de porte médio caminhava em silêncio, seus olhos brilhando de forma incomum sob o reflexo da câmera. A figura avançou diretamente ao túmulo de Max, ajoelhando-se de maneira cerimonial. Com mãos cuidadosas, ele retirou algo do manto e o depositou sobre a lápide. Por alguns instantes, permaneceu imóvel, quase como se murmurasse algo para a terra. O cachorro ao seu lado, porém, capturava toda a atenção. Havia algo em sua postura, em seu olhar. Uma estranha familiaridade que fez o coração da família acelerar. Ele não apenas parecia Max, ele se movia como Max, um espelho vivo de lembranças que deveriam ter ficado no passado. A figura encapuzada levantou-se sem pressa, acariciou a cabeça do cão, então, sem hesitação, virou-se e desapareceu na escuridão, seguida pelo animal. O vídeo terminou, mas o silêncio que dominava a sala parecia mais denso, mais sufocante do que o vazio da tela agora negra. Ninguém ousava dizer uma palavra, mas todos sentiam a mesma inquietação. Algo estava errado. A cena parecia simples, mas carregava uma estranheza indescritível, um peso que não podiam ignorar. Quem era aquela pessoa? Como explicavam a semelhança perturbadora do cão com Max? E ainda mais inquietante, por que tudo parecia tão deliberado? A inquietação cresceu a ponto de torná-la insuportável. A família decidiu que precisava de mais respostas. Na noite seguinte, munidos de lanternas e coragem, voltaram ao cemitério. Não avisaram a ninguém sobre a ideia. Era como se o silêncio em torno do plano fosse parte da própria busca. O cemitério, sob o manto da escuridão, parecia um lugar fora do tempo, onde os próprios limites entre o mundo dos vivos e o dos mortos pareciam se desfazer. Escolheram a mesma posição onde haviam instalados as câmeras e aguardaram, os corações acelerados a cada farfalhar do vento entre as árvores. O relógio parecia correr mais devagar naquele ambiente. Cada som, o estalo de galhos secos, o uivo distante de um cão, até mesmo os próprios passos hesitantes, soava mais alto, mais próximo, como se o cemitério estivesse vivo, observando-os. Passaram-se minutos que pareceram horas. Olhavam para o túmulo de Max, agora iluminado apenas pela luz pálida da lua, à espera de algum movimento, mas a noite permaneceu imóvel. Por mais que esperassem, ninguém apareceu. No entanto, havia algo que não podiam ver, mas que sentiam. Um peso no ar, uma sensação de que não estavam sozinhos. As sombras ao redor pareciam se mover de maneira sutil, mas, quando olhavam diretamente para elas, tudo estava no lugar. Enquanto aguardavam, lutando contra o desconforto crescente, um som diferente ecoou pela noite. Passos apressados, acompanhados de vozes baixas e sérias. Era o zelador do cemitério, acompanhado de 2 funcionários. Suas expressões eram firmes, mas não agressivas, e um deles, visivelmente incomodado, informou que câmeras não eram permitidas no local. "Vocês precisam entender", disse, com um tom quase exasperado. "Aqui é um lugar de descanso, não de vigilância. Por favor, retirem os equipamentos." Sem alternativa e conscientes de que estavam ultrapassando um limite, a família concordou em desmontar o que haviam instalado. O retorno para casa foi marcado por um silêncio constrangedor, mas no fundo, o peso da curiosidade continuava presente. Nada do que viram ou sentiram naquela noite parecia se encaixar completamente. Eles haviam perdido a chance de confrontar o mistério diretamente, mas o enigma permanecia em suas mentes, mais vivo do que nunca. Ao chegar em casa, a família revisou o vídeo mais uma vez. Dessa vez,
com mais atenção aos detalhes. Nesse momento, algo específico chamou a atenção deles. A maneira como o visitante acariciava o cão ao seu lado, um gesto que parecia carregado de afeto e familiaridade. Isso reforçou a ideia de que aquela cena não era apenas uma coincidência. A semelhança entre o comportamento do cão e os movimentos característicos de Max tornava a situação ainda mais intrigante. O visitante não era apenas um estranho. Ele tinha uma conexão que precisava ser desvendada. Em meio à análise, alguém na família sugeriu uma possibilidade inesperada. E se o visitante fosse alguém que conheceu Max mais profundamente do que imaginavam? Essa ideia trouxe um novo enfoque à investigação. Relembraram episódios da vida de Max, vizinhos que ele costumava visitar, amigos que sempre o tratavam com carinho. De repente, pequenas pistas começaram a surgir, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Uma lembrança específica trouxe à tona um possível elo perdido. Um vizinho idoso que vivia no mesmo bairro. Max costumava escapar de casa e corria diretamente para a casa desse homem, sempre retornando com uma expressão de felicidade. Na época, parecia apenas mais um hábito curioso do cão, mas agora ganhava um novo significado. A família decidiu confrontar o vizinho, ainda que com certa hesitação, em busca de respostas que ligassem os eventos misteriosos ao passado de Max. Era uma manhã silenciosa, quando a família, ainda carregada de dúvidas e inquietações, bateu à porta da casa daquele homem. O idoso abriu lentamente, olhando para eles com surpresa, mas sem hostilidade. Havia algo em seus olhos, uma mistura de curiosidade, desconforto e talvez um toque de melancolia. "Podemos conversar um momento?", perguntou um dos familiares, tentando soar casual. O homem hesitou, mas abriu mais a porta, convidando-os a entrar. A sala era simples, mas aconchegante, com móveis antigos e fotografias espalhadas por todos os cantos. Entre elas, em um pequeno porta-retratos, sobre uma estante, estava a imagem de um cão que era inconfundivelmente Max. Sem rodeios, mencionaram o vídeo, as visitas ao túmulo e a figura encapuzada. O vizinho, ao ouvir as palavras, ficou visivelmente desconcertado. Ele tentou negar a princípio, murmurando algo sobre não saber do que estavam falando, mas o nervosismo em sua voz e os olhos que insistiam em evitar contato entregavam que havia mais por trás de seu silêncio. Após um momento de reflexão, o homem suspirou profundamente e sentou-se na poltrona desgastada. "Max", começou a voz embargada. "Ele era especial, mais do que vocês talvez saibam." Ele contou como Max costumava escapar de casa e quase invariavelmente acabava em sua varanda. "No início pensei que era apenas um cão curioso", disse com um sorriso fraco. "Mas, com o tempo, percebi que ele vinha porque sabia que eu precisava dele." Max parecia ter um instinto infalível para aparecer nos momentos mais difíceis. Durante anos, ele trouxe alegria para seus dias solitários. Em troca, ele oferecia petiscos, biscoitos simples, mas que Max parecia adorar. A cada palavra, a família começava a entender a profundidade do vínculo que Max havia criado com o vizinho. Ele não era apenas o cão deles, era um verdadeiro guardião emocional, não apenas para a família que o acolheu, mas também para aquele homem solitário, que encontrou nele uma conexão que parecia impossível de substituir. Com lágrimas nos olhos, o vizinho revelou o motivo de suas visitas ao túmulo. "Quando ele se foi, algo em mim também foi. Não conseguia dormir, não conseguia aceitar que ele não ia mais aparecer na minha porta. Então, adotei outro Border Collie. Não é o mesmo, eu sei, mas de alguma forma me ajuda a sentir que Max ainda está aqui." Ele confessou que as visitas ao túmulo eram seu modo de expressar gratidão. "Eu só queria continuar a agradecer pelo que ele fez por mim, mesmo depois que ele se foi." Enquanto a família ouvia em silêncio, algo mudou. O mistério, antes envolto em tensão e desconforto, agora parecia envolvido em algo mais profundo. Um reconhecimento de que Max não pertencia apenas a eles. Ele era um elo silencioso entre almas que precisavam dele. Após alguns momentos de reflexão, um dos familiares quebrou o silêncio. "Max não era só nosso, era de todos que ele amava", disse com um sorriso leve, apesar das lágrimas. "Nós entendemos por que você fazia isso e agradecemos por continuar lembrando dele." Foi então que, num gesto espontâneo, decidiram convidar o vizinho para se unir a eles nas visitas ao túmulo. "Max uniu nossas vidas de maneiras que não imaginávamos", continuou. "Acho que seria bom se compartilhássemos isso juntos. Ele gostaria disso." O vizinho, emocionado, aceitou o convite com um aceno tímido, mas os olhos brilhavam de gratidão. "Eu nunca imaginei que seria recebido assim. Obrigado. Obrigado por entender."
Nas semanas seguintes, as visitas ao túmulo de Max se tornaram um ritual conjunto. Em vez de tristeza, essas ocasiões passaram a carregar uma aura de celebração. O vizinho trazia pequenas flores, enquanto a família compartilhava histórias de Max, relembrando os momentos que mostravam a essência de quem ele era. Aos poucos, o vínculo entre eles se fortaleceu, não apenas pela memória do cão, mas pela amizade inesperada que ele havia deixado como legado. Max, mesmo ausente, continuava presente. Ele havia sido mais do que um guardião emocional, era um catalisador de conexões. E agora, no silêncio do cemitério, sua memória não era apenas uma lembrança, mas uma ponte que unia corações antes solitários, transformando a saudade em um laço indestrutível de gratidão e companheirismo. Agora, imagine um cachorro determinado e com um olhar cheio de urgência, atravessando as portas de um hospital com algo cuidadosamente preso entre os dentes. Ele não late, não recua, apenas caminha com passos firmes, como se carregasse o destino da noite em sua boca. Quando uma enfermeira se aproxima, ele entrega um pequeno pacote, e o que ela encontra dentro é de cortar o coração. Quer sentir na pele a intensidade desse momento e descobrir todos os detalhes desse acontecimento? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Prepare-se para grandes emoções e uma história que vai aquecer seu coração. Até lá!